Oi, pessoal! Nesse vídeo será o primeiro da série de 3 vídeos que eu falarei sobre a escolha da máquina de lavar roupa. Bem, e nesse vídeo eu vou apresentar a minha surpresa positiva que eu tive com a Electrolux, né? E a frustração que eu tive com a lave seca da Samsung. Falarei também da minha decepção e do alto custo da lave seca LG, que teve para mim esse alto custo. E por fim, falarei por que jamais comprarei de novo a lave seca LG, mas mantenho a Samsung como uma opção a avaliar. Vamos lá. Bem, primeiro, vamos lá, vamos ver um videozinho aqui sobre a minha surpresa com a Electrolux e frustração com a Samsung. É isso aí, pessoal. Vou contar aqui para vocês a saga que eu tive com a máquina lavar roupa. Lá no ano 2003, foi um ano que eu me casei, coisa e tal, e era uma época que eu tinha poucos recursos. Aí na época, o que eu decidi? Comprar essa máquina aqui. A Electrolux, que lava apenas 5 quilos. Era só lava 5 quilos a abertura. E a minha exigência era que fosse abertura frontal, porque eu ia morar num apartamento apertado e precisava do espaço aqui em cima, né? Então a exigência era só custo, o menor custo possível frontal. Foi essa máquina. Mas vocês podem ver fotos aí, vocês veem que não tem ferrugem alguma nela. Zero ferrugem. Ela funcionou perfeitamente para mim, durante 10 anos. Até 2013. E ela tem até a possibilidade de oferecer água quente, enfim, uma ótima máquina. E depois disso ela funcionou mais 8 anos para uma outra pessoa e enfim, funcionou 18 anos muito bem. Pois bem, lá em 2013 a família já estava um pouco maior, me mudei para o meu apartamento, enfim, e decidi comprar uma máquina nova que tivesse maior capacidade, né? E, bem, agora eu decidi uma máquina moderna, sofisticada, coisa e tal, que estava bombando lá no ano 2013, né? No ano 2013, que foi a Samsung. A Samsung, ela era a mais tecnológica que existia no mercado. Me chamou muita atenção. Ela oferecia 1000 coisas, né? Aí eu disse, não, vou comprar essa Samsung. Quando a Samsung chegou, eu tive problemas, que eu vou contar neste momento. Bem, pessoal, quais foram esses problemas que eu tive? Primeiro, assistência técnica demorada. Lá em 2013 eu já tinha eu fiz um teste para ver como que foi. Assim que eu recebi o produto, eu me deparei com um problema técnico, que foi o quê? Ela estava vazando. Eu recebi a máquina, botei ela para funcionar. Na primeira lavagem, ela inundou minha área de serviço toda. E eu decidi fazer o seguinte: ok, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou chamar a assistência técnica e acionar a garantia. E ao mesmo tempo, eu liguei para a loja, porque eu comprei pela internet, e quando se compra pela internet, você tem um prazo de 7 dias para devolver o produto, né? E eu acionei aí, eu queria trocar a máquina, porque a máquina realmente era muito moderna. Ela era muito tecnológica. Eu não tinha nada contra ela. Talvez, aquela questão trincada lá, a gente troca a máquina, tá tudo bem. Mas aí o que aconteceu? Eu acionei a garantia, a assistência demorou um tempo gigantesco.
gigantesco para poder dar o laudo dela. E demorou tanto, mas tanto, que deu tempo da loja que devolver para a loja o produto, né? Ser ressarcido e comprar a LG, que eu vou comentar logo na sequência a minha experiência com a LG. Então, quando eu recebi o retorno de que era tambor trincado, eu já estava com a LG funcionando na minha área de serviço. E veja o que aconteceu. Eles não reconheceram a responsabilidade da Samsung com o problema. Disseram, não, isso aí foi um problema com o transporte. Se vira aí Se vira aí. E me deram um preço de conserto era um valor absurdo, não me lembro em 2013, mas era um valor altíssimo. Eu acho que era mais de 1/3 do valor da máquina. E simplesmente falaram, ó, isso é problema de transporte, isso não é problema nosso, se vira aí com a transportadora ou pague ou compre ou pague por você mesmo o valor. Foi isso que eles me responderam. Ainda bem que eu tinha acionado a devolução do produto. Eu teria ficado com um abacaxi tremendo. Bem, aí eu decidi ir para a minha segunda opção na época, que era a LG, que era uma marca muito reconhecida pela qualidade na época. Vamos ver como foi essa experiência com a máquina LG. Depois desse problema todo, eu decidi ir para minha segunda opção na época, que era o quê? A LG. A LG tinha uma reputação incrível, não era tão moderna quanto a Samsung, porém tinha uma reputação muito forte no mercado, de uma máquina resistente, confiável e tudo mais. E foi isso que eu fiz. Comprei a LG WD1412, que é essa daqui. Ela tem cesto de inox, diferente da Samsung, que era cesto de plástico, que trouxe todo aquele problema que eu acabei de comentar para vocês. E funcionou durante uns, digamos assim, uns 6 anos, eu acho. 5, 6 anos, não me lembro exatamente. Bem, e ela deu um problema seríssimo na central eletrônica dela. E, bem, eu fui pesquisar essa peça, não se encontrava aqui no mercado capixaba de jeito nenhum. Não encontrava em lugar nenhum. E, bem, então pesquisei na internet e encontrei um fornecedor que vendia, o mais barato que eu encontrei, que vendia que veio lá no sul do Brasil, na região de Santa Catarina, a um preço que o mais barato que eu encontrei, 1/3 de uma máquina nova. Minha máquina já tinha 5, 6 anos, né? Aí eu decidi, não, tá, eu fiz as contas, tal, ela já estava apresentando alguns pontinhos de ferrugem e tal, eu disse, não, eu vou comprar. Comprei essa peça, o técnico instalou e ele me contou uma história. Ele me contou que as LGs é comum dar problema na parte eletrônica dela, enquanto a Samsung na parte da estrutura física. Ah, que coincidência, foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Não, eu acho que não foi só coincidência, não. Ok. Aí botei a máquina voltou a funcionar com essa central eletrônica e começou a apresentar os pontos de ferrugem, que eu vou, nas fotos vocês vão ver mais detalhadamente como que ela está enferrujada. Ela começou a enferrujar para tudo que é lado. Começou a enferrujar aqui em cima, nessa parte toda aqui, de acordo com as fotos que eu estou mostrando. Bem, eu falei assim, não, dá para usar, é só uma ferrugemzinha aqui em cima, tudo bem. E foi isso. A máquina foi enferrujada,
me custou aquela peça caríssima e chegou um momento, que até uns 3 anos atrás, que começou a vazar água. Aí eu pensei assim, poxa, já está enferrujado. Uma peça que não é confiável. Aí eu decidi o quê? Bem, então eu vou partir para uma outra solução, né? Então foi a partir daí que foi a decisão de comprar outra máquina. Pois é, pessoal. Nos próximos vídeos eu vou apresentar o meu processo de escolha, né? Como que foi essa escolha da nova máquina, né? Que se vocês já querem saber que marca que ele escolheu, olhe lá no vídeo da cozinha, da ótima custo-benefício, que lá no vídeo eu apresento dou uma rápida apresentada dessa máquina que eu escolhi. Mas eu vou contar no segundo vídeo toda a história, a pesquisa que eu fiz e a conclusão, por que eu escolhi aquela marca que eu apresentarei mais detalhes no segundo vídeo. Pois bem, então, quais as conclusões que eu cheguei? Eu consideraria a Lavsec Samsung como uma opção de compra atualmente? E a Lavsec LG? Como que eu busquei essa avaliação para poder verificar se a Samsung e a LG ainda são opções válidas para mim? Bem, uma forma que você tem é verificar o que os outros consumidores, as outras pessoas, falam sobre o produto. E se tiver muitas reclamações daquelas que você vivenciou, quer dizer o quê? Que o problema persiste. Se não, não, foi um fato isolado que aconteceu comigo, eu fui um azarado. Ok. E uma forma boa de se ver isso é o que? Pesquisando no Reclame Aqui. Vamos ver, lá na minha pesquisa que eu fiz no Reclame Aqui, o que se fala da Samsung e da LG em relação a esse problema que eu vivenciei. Vamos ver primeiro a Samsung. Aqueles que quiserem pesquisar, gente, é só ir lá no Reclame Aqui, né? E escreva lave seca Samsung tambor trincado. É só botar esse termo na pesquisa que vai sair exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Pois bem, vocês já veem aqui uma questão importante, que a nota aqui é baixa. O pessoal aqui, a cara roxa aqui, o pessoal aqui não está muito feliz, a satisfação não. Então, beleza. Mas vamos lá. Nessa pesquisa que eu fiz de lave seca Samsung tambor trincado, tem apenas uma página. São 10 pessoas. 10 reclamações. Mas quantas milhares de máquinas de lave seca Samsung são vendidas no Brasil? E só tem 10 reclamações específicas desse assunto. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que é um problema que as pessoas reclamam. E apenas uma página talvez seja uma avaliação importante a ser feita. E você pode ver aqui que desde 9 anos atrás, coincidentemente, batendo mais ou menos com o período no qual eu comprei essa máquina. E quem for pesquisar esse termo lá no Reclame Aqui, pode ler com cuidado, pode ler que essa pessoa, as 3 últimas aqui, são de contemporâneos da mesma época que eu tive esse problema, eram pessoas que receberam a máquina com o tambor trincado. Porém, uma conseguiu, inclusive, essa respondida aqui, conseguiu devolver para a loja, felizmente, né, que ela fez a mesma coisa que eu fiz, coincidentemente no mesmo modelo que eu comprei na época, né, e ela conseguiu devolver. Outras pessoas aqui reclamaram que a mesma coisa que aconteceu comigo. A Samsung disse que não faria a troca do produto. Que se ela quisesse, pagasse
teria que pagar o serviço. E uma fortuna, caríssimo. Porém, esse problema ela não se persistiu. Só teve 3 reclamações, sendo a última 8 anos atrás. Então quer dizer o quê? Receber a máquina com o tambor trincado, parece que a Samsung resolveu esse problema. Né? E de fato, eu pesquisei nas lojas e vi que o tambor agora é de inox, né? Não é mais de plástico. Talvez ela percebeu essa falha e ajustou e agora fornece máquina com tambor de inox. Mas se vocês olharem aqui em cima, persiste esse tipo de reclamação, só que depois de 1, 2 anos de uso. Né? E não é assim no ato do recebimento. E são poucas reclamações. Né? É apenas uma página. Me parece que ela resolveu, pelo menos esse problema parece que ela resolveu. Ok. Então, talvez ela seja agora uma boa opção e ela buscou evoluir nesse quesito. Uma evolução. E quanto à LG? O problema de enferrujar. Será que o problema é muito sério? Vamos ver aqui no Reclame Aqui o que diz sobre esse problema. Aí vocês veem aqui, ó, que eu tive o cuidado de escrever. Qualquer um que pesquisar esse termo aqui vai achar a mesma coisa que eu achei. Lave seca LG enferrujada. Né? Pois bem. E aqui você vê que a LG também tem uma reputação baixíssima aqui do problema. Né? As pessoas, essa carinha roxa aqui quer dizer que o pessoal não está muito satisfeito, não. E vejam aqui a quantidade de páginas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 3 pontinhos. Aí quando você vai lá, pesquisa mais, vamos pesquisar. Tem 9 páginas. E sendo cada página, são 10 pessoas, são 10 reclamações. Então, vocês veem aqui que o número de reclamações é muito maior. Na verdade, na 9ª página só tem uma reclamação. Então você vai olhar aqui, ó, só tem uma reclamação. Então são 81 reclamações. Enquanto o problema aquele problema lá do tambor trincado tinha 10, aqui LG enferrujada tem 81 reclamações. E essas 81 reclamações é interessante, porque eu analisei essas 81 reclamações e elas demonstram, e essa última aqui, por exemplo, é de 11 anos atrás. Dá exatamente a mesma época que eu comprei a minha máquina. Pois é. Então, estou vendo aqui que tinha mais consumidores com esse tipo de problema. E essas reclamações, vocês abrirem e lerem, vocês vão ver que era um problema era um problema que levava algum tempo para acontecer. 2, 3 anos, enfim. Eram reclamações que não eram corriqueiras. Né? Porém, quando vocês avaliam, olham as reclamações mais recentes, elas veem aqui que as reclamações é um período muito menor de tempo, né? Agora com 8 meses de uso, com poucos meses de uso, eles reclamam que além da parte externa, a parte interna também enferrujada. Eu, naquela máquina, eu falo, não tinha problema na parte interna. Era na parte externa. Eu não identifiquei ferrugem na parte interna dela. Mas as pessoas que estão reclamando recentemente, ou seja, é um problema que não foi resolvido. E se olhando aqui no que as pessoas estão dizendo, elas estão reclamando que agora, além de ter caso de enferrujar no lado externo, está enferrujando a parte interna também e num período de tempo menor do que era das máquinas da época que eu comprei. Então aqui então o que eu percebi aqui?
um agravamento do problema. E juntando essa questão de, poxa, imagina, uma máquina que enferruja tanto o lado interno quanto externo com pouquíssimo tempo. E aquela questão lá da central eletrônica, que não sei se foi resolvida. Eu não achei nada em nenhum lugar falando se essa questão foi resolvida ou não. Não sei. Então fiquei essa dúvida, né? Há uma incógnita aí se esse problema foi resolvido, né? Então, considerando isso tudo, eu tirei a LG como uma opção de compra para mim. Então, na pesquisa que eu faço, que no segundo vídeo, vocês vão ver que eu nem citaria a LG, exatamente por isso, por causa dessa reputação que para mim é baixíssima. Bem, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um pouco da minha experiência pessoal, tentar ajudar as pessoas, né? E na compra, que uma experiência aí de mais de 10 anos com o produto, então eu acho que valia a pena compartilhar e as pessoas conhecerem. Valeu, pessoal!